Nós estamos falando esses dias sobre o que, hein? Quem lembra? A armadura? A armadura é de quem? É de Deus. Mas quem veste essa armadura? Somos nós. Então a armadura é dele, mas ele entregou a nós. E nós precisamos vestir essa armadura, certo? Então, essa série nossa sobre a armadura de Deus, ela vai continuar hoje, certo? Nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre como combater o bom combate da fé. Como que eu visto toda essa armadura, que é uma armadura de guerreiro. Quem nasceu de novo se tornou um guerreiro de Deus. Já falei aqui na outra vez que não adianta a gente ter aquela ilusão: o diabo vai me deixar sossegado se eu não mexer com nenhuma arma aqui, se eu ficar na minha, quietinho, né? De boa. O diabo, ele está focado em destruir todas as pessoas. Então é melhor que você vista logo a sua armadura, que é a armadura de Deus na sua vida, que você vai ficar preparado, certo? Preparado para o combate contra o diabo, contra a carne, e você realmente será aquela pessoa mais do que vencedora. Amém? Então o Pai já entregou as armas da armadura nas suas mãos para você lutar. Então vamos lá, vamos relembrar aqui, vamos voltar lá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 15. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do seu poder, ou seja, na força do poder dele. E aí Paulo continua orientando: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, basta você vestir o cinto? Basta você colocar a couraça? Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, certo? Para quê? Para poderdes ficar firmes. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Do diabo ele fica armando ciladas contra as nossas vidas. Mas nós precisamos ficar firmes. E nós ficamos firmes, nós não caímos na cilada do diabo quando nós vestimos toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, nós não estamos lutando contra pessoas. Às vezes o diabo envia pessoas contra nós, mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra o diabo que está por trás delas, certo? E aqui ele continua: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Na onde? Nas regiões celestes. Alguns dizem que essa região celeste aqui fala que é o segundo céu, né? Tem o primeiro céu, que é o firmamento, o céu que a gente vê, onde tem as estrelas, né? Tem um segundo céu que eles falam, né? Eu estou dizendo assim, umas teorias, eu não posso afirmar, que eu ainda não tenho uma convicção plena sobre isso, né? Que o segundo céu, onde fica os demônios, e o terceiro céu, certo? É onde fica Deus. Amém? Por isso que Paulo fala lá que em 2 Coríntios, né? Que eu fui arrebatado. Conheço um homem em Deus que foi elevado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Ele fala desse jeito, né? Ele está falando dele mesmo. Foi elevado até o terceiro céu, né? Então essas regiões celestes aqui que está falando é onde fica esses principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. São aqui hierarquias malignas de demônios, certo? Então assim, nós estamos lutando contra isso. Esse não é o nosso assunto aqui, né? Continuando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Aí Paulo aqui começa a dizer como é que você vai ficar firme, como é que você vai ficar preparado para essa batalha. Aí ele começa a dizer, estai, pois, firmes. Primeiro,
cingindo-vos com a verdade, certo? Segundo, vestindo-vos da couraça da justiça. E terceiro, que nós vamos falar hoje, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Então assim, aqui já mostra 3 peças da armadura. Depois continua em outros versículos, nós veremos nas próximas semanas. Então a armadura de Deus, ela tem basicamente 7 peças, que são armas de defesa e de ataque. Na semana passada nós vimos aqui sobre as 2 primeiras, né? E hoje nós vamos para a terceira peça da armadura, que é os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Amém? Você acha que um soldado, que um guerreiro, ele precisa estar calçado? Ou ele pode ir para a batalha, para a guerra ali descalço? Mas tem uns índios que vai para a guerra descalço, né? Com as flechas assim, não é assim, né? Mas ele fica muito vulnerável, né? Quando Paulo estava olhando ali para aquele soldado romano com toda a armadura, né? Ele olhou nos pés e viu os pés calçados com sapatos, ou seja, na época sandálias, né? Com sandálias próprias de um guerreiro. Amém? Então nós precisamos calçar os nossos pés com os calçados próprios de um guerreiro valente, certo? Como que era esse calçado aqui, né? Vamos voltar lá para trás para a gente tentar contextualizar aqui, né? Aquele calçado era, alguns dizem que era como se fosse uma sandália, mas ela bem trançada, de couro, certo? Bem trançada e vinha até aqui em cima, certo? Até perto do joelho, né? E bem trançada e bem firme, que o que acontecia? O pé não dobrava, certo? O pé não dobrava assim para frente, né? Ou para trás, que às vezes alguém empurrava, ele caía, né? Então o objetivo principal daquele calçado era proteger aqui, certo? Alguns tinham uma proteção aqui na canela, né? E ficar firme, que o pé ficava, certo? Que durante a batalha ele não caía, ele ficava firme. Eu empurrava ele, mas o pé estava firme aqui, o pé não dobrava, né? Certo? Então assim, quando você é calçado com os os calçados da preparação do evangelho da paz, você fica firme. Amém? Só que olha aqui, um negócio interessante. Essa peça que Paulo está falando, quer ver? Deixa eu voltar aqui no versículo, né? Calçai os pés com a preparação. Fala assim, ó, calce os pés com a preparação. Certo? Essa preparação é do evangelho da paz. Então vamos voltar lá na frente, vamos lá para frente, né? Tem uma telinha aqui que fala só a preparação, certo? A peça da armadura que Paulo está falando aqui é uma preparação. Sabe que normalmente as pessoas não querem se preparar, não é assim? Normalmente as pessoas querem receber tudo pronto, certo? Mas para ficar em pé é preciso calçar essa sandália da preparação do evangelho da paz, certo? E essas sandálias, como eu expliquei aqui, não são sandália havaiana. Sandália havaiana é muito boa, né? O Mateus, semana mesmo, comprou um chinelo. Como é que é o seu chinelo lá, Mateus? Adidas? Chinelo Adidas, entendeu? Para quê? Para ficar lá de boa, entendeu? Para ir para a praia, para ir para a beira da piscina, ficar tranquilo dentro de casa, né? Não é essa sandália, que essa sandália não é para guerra, essa sandália é para ficar tranquilo, né? Mas o que Paulo está falando aqui é de uma sandália para guerra, de um sapato projetado, certo? Para os guerreiros, de tal forma que o soldado fique em pé. Amém? E esse calçado aqui é uma preparação, certo? Vamos aqui avançar. Quando você vai para Efésios 6, versículo 15, em uma outra tradução da Bíblia, que é a NVT, ele fica mais claro, fica assim mais fácil da gente entender. Eu gosto de meditar na palavra, eu gosto de ver assim várias traduções,
Por quê? Quando você vê uma, vê duas, vê três traduções, parece que você consegue, assim, entender um pouco melhor para que lado está indo, certo? Mas você entende perfeitamente mesmo quando você se liga no Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você está lendo, aí o Espírito Santo te traz o discernimento, né? Mas essas traduções nos ajudam. Então lá na NVT ele fala assim, ó, como calçados, é o mesmo versículo que nós lemos lá atrás, né? Como calçados, usem a paz das boas novas. Na outra tradução fala assim, ó, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. E aqui ele fala, como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Amém? Muito tempo eu pensava que aquilo que fala a preparação do evangelho da paz era nós calçarmos uns sapatos, entendeu? Os calçados para a gente ir pregar o evangelho. Que evangelho? O evangelho da paz, que Deus, que por meio de Jesus nós temos paz com Deus, entendeu? Que a inimizade foi desfeita. Amém, glória a Deus, isso é 100% verdade, né? O evangelho, ele fala totalmente sobre isso. Nisso que Paulo está falando aqui também, faz sentido isso também, entendeu? Mas o que ele está falando aqui é de uma preparação para você andar na paz. Não é para você simplesmente pregar o evangelho e transmitir a paz. Nós temos que pregar o evangelho, entendeu? Não é isso. Mas a arma específica é um ponto mais profundo de entrar na paz de Deus. Amém? Então vamos avançando aqui, nós vamos entender um pouco mais, né? Ele está falando sobre usar a paz das boas novas. Boas novas é o evangelho. Então assim, se o evangelho é o evangelho da paz, nós precisamos aprender a usar essa paz do evangelho no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, preparação. A palavra preparação, ou aqui nessa tradução aqui fala aqui, ó, inteiramente preparados, né? Ela significa o seguinte: estar pronto. Está pronto, certo? Você precisa estar pronto para usar a paz, para usar as boas novas, a paz das boas novas, a paz que Jesus conquistou na cruz para você. Fala para o seu irmão assim, você precisa estar pronto. Não, fala isso, você não falou para ele? Você precisa estar pronto. Significa assim, ó, um ato de preparar, a condição de uma pessoa ou coisa de estar pronta ou preparada, de prontidão, à disposição, certo? Então você tem que estar postado lá, entendeu? Você viu aqueles soldados lá do palácio de, não sei como é que chama lá, palácio de Buckingham, né? Lá na Inglaterra, fica lá com aquele chapéuzão comprido assim, né? Já viu? Quem já viu aqui, né? E aí chegam as crianças lá e mexe assim, faz de tudo lá, e o soldado lá não mexe, não pisca, não ri, né? Firme, firme. Isso aqui está dizendo mais ou menos nesse sentido, que você está firme, você está focado, você está ali, entendeu? Totalmente ligado na paz, paz das boas novas, e nada te desvia nem para cá nem para lá. Você está firme, você não vai cair para trás de sono, vai ficar firme, calçados com os calçados da preparação do evangelho da paz. Então essa arma da armadura, essa peça da armadura é a prontidão, é estar pronto, é estar preparado para usar a paz, certo? Vamos voltar um pouquinho, vamos recapitular um pouquinho, né? O cinto da verdade, Efésios 4:25, nós lemos que por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Então como que nós vestimos o cinto da verdade? Você veste o cinto da verdade quando você deixa a mentira, deixando de lado a mentira, mesmo
Até brinquei, né? As mentirinhas brancas, entendeu? As mentirinhas laranjadas, mentirinha cor-de-rosa, né? Assim, deixa essas mentirinhas, né? Você considera inocente, não minta para os seus filhos, não minta para os seus pais, não minta para o seu chefe, né? Você não é filho do pai da mentira. Você tem um pai e o seu pai é a verdade. Amém? Couraça da justiça. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, como que você veste a couraça da justiça? Você veste a couraça da justiça quando você para de pecar. Quem roubava não rouba mais, certo? Quem adulterava não adultera mais, né? Que mais? Quem adorava outros deuses não adora mais, adora somente o Senhor. Então, a graça de Deus, ela é a força que temos para vencer o pecado, certo? E recebemos uma nova natureza, é a mesma natureza de Deus, certo? Então, nós vestimos o cinto da verdade e vestimos a couraça da justiça. E agora nós calçamos os pés com os calçados da preparação do evangelho da paz. Filipenses 4:7 fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como você calça os calçados da preparação do evangelho da paz? Quando você vence as preocupações, ansiedades e medos. Quando você aprende e fica preparado para operar, para viver acima das circunstâncias naturais. Então, calçar os calçados da preparação do evangelho da paz é viver longe das preocupações, ansiedades e medos. Amém? É fácil isso? Mas a armadura de quem? De Deus. É difícil para ele? Então, a armadura é dele e você veste aquilo que é dele. Você calça os seus pés com a paz que é dele. Sabe, ele colocou essa paz em você quando você nasceu de novo. Ele colocou essa paz como uma semente. Thanks. Tá certo? Thank you, né? Obrigado é mais fácil, né? Falamos aqui muito tempo sobre a semente, né? A semente, ela cria raízes, ela cresce, não é assim? E por quê? Porque o reino de Deus, ele funciona como uma semente. Jesus falou em várias parábolas ali, entendeu? Tem uma parábola específica, que o reino de Deus é assim, que o homem lança a semente da terra entendeu? E ela, por si mesma, cresceu, multiplicou, e ele não sabe como, entendeu? Aí chega no tempo certo, ele vai lá, passa a foice e colhe, né? Então o reino de Deus, ele funciona como uma semente. Então a paz que ele depositou dentro de nós é uma semente. Então essa semente, ela precisa germinar, ela precisa crescer e ela precisa frutificar em nós. Amém? Então você já tem a paz que você precisa. Só que você precisa trabalhar essa paz, entendeu? Cuidar dela, colocar adubo. Você precisa da água para que ela germine. A água é o Espírito Santo. Amém? E assim, quando você vence as preocupações, ansiedades e medos, quando você aprende e fica preparado para operar acima das circunstâncias naturais, esse é o ponto que realmente você vestiu, calçou os calçados da preparação do evangelho. Preocupação e ansiedade são a ausência de paz e a ausência de fé, certo? Quando você anda, ou quando eu ando preocupado e ansioso, é porque... Por que você acha que você anda preocupado e ansioso? Vamos descobrir a raiz aqui, né? Por que eu, às vezes, ando preocupado e ansioso? Vou ser bem direto assim, sabe? Às vezes eu fico preocupado e ansioso. Quer ver? Olha só, vou explicar para vocês, né? Tá vendo aqui na minha cabeça? Não tem mais cabelo?
Isso aqui custou muito, né? Sabe por quê o cabelo saiu daqui, Gutierrez, né? Preocupação e ansiedade, né? Eu trabalhava, né? Não vou dizer o que eu fazia, né? Você vai ter que adivinhar. Mas teve uma época que eu fui transferido, ou seja, fui promovido, né? Eu fui assumir uma agência do banco numa cidade do interior. Assim, fui assumir uma agência do banco lá em Senador Canedo. Senador Canedo. Lá as pessoas falavam lá que era senador faz medo, né? Você vê o nível que era, né? A cidade. Mas para mim foi uma bênção lá aquele lugar, né? Menos meus cabelos que caíram todos, né? Quase todos. Mas aí quando eu cheguei lá, no primeiro dia, né? O chefe falou assim, ó, então beleza, você vai lá para Senador Canedo, você está promovido, você vai abrir a agência do banco lá, que lá não tinha agência do banco, né? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí eu cheguei lá, tinha um postinho de atendimento lá dentro da prefeitura, né? Eu falei, ó, vai ser tranquilo, nós vamos começar isso aqui, entendeu? Aí vamos avançando, né? Na hora que eu cheguei lá, olhei lá direitinho, não havia espaço para colocar uma mesa para me sentar, para eu sentar, não tinha, né? Já caiu 10 cabelos aquele dia, né? Falei, e agora, meu Deus, como é que eu vou ser o gerente de uma agência que não tem jeito de eu sentar, né? A fila do caixa, ela ficava por fora da porta giratória, né? Igual hoje, nessa pandemia, né? O povo fica fazendo fila da rua, né? Naquela época é assim, Márcio, né? Lá, por quê? Porque lá de dentro não cabia. Só dá para ficar uma ou duas pessoas ali, entendeu? É desse tamanhozinho assim, né? Uma vez eu fui na superintendência lá, aí o chefe me chamou lá, né? Falando para o outro lá, né? A agência dele aqui é menor que a minha sala aqui, ó. A superintendência, né? Então assim, estou contando isso para quê, né? Vivi ali um tempo, né? Muito bom, Deus abençoou muito, foi muito aprendizado, né? Mas é um tempo que eu vivia muito preocupado e ansioso, certo? Até que chegou um ponto, né? De tanta preocupação assim, e olha só, que a minha agência, né? Ela cresceu, assim, 10 vezes mais que algumas que abriram no mesmo dia, né? No mesmo período, cresceu muito mais do que várias outras, né? Mas eu ficava preocupado e ansioso, certo? Aí um dia que eu estava aguentando mais, que tanto de preocupação, aqueles negócios, entendeu? Eu preguei um papel lá em casa de Isaías: o Senhor conservará em perfeita paz aquele que confia em ti, certo? Aí eu entendi, né? O Senhor conserva, aliás, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Falei, então tem que manter o meu propósito firme, porque eu confio no Senhor. Eu sei quem me colocou aqui, eu sei quem é o meu Pai, né? Amém? E aí eu deixei de ficar focando em mim, em minhas próprias limitações, e comecei a focar no meu Deus, comecei a focar no meu Pai, falar, esse é o meu Pai, é Ele quem cuida de mim. Amém? Então, assim, preocupação e ansiedade são ausências de paz e fé, certo? Então, quando eu ando preocupado e ansioso, sabe qual é o primeiro motivo? Porque eu não estou orando o suficiente. Ah, pastor, mas agora você viajou um pouco, né? Eu tenho falta de paz porque eu não oro, né? Tiago fala assim, ó: pedis e não recebeis, né? Aliás, ele fala assim, ó: não tendes porque não pedis. Já ouviu isso? Quem já ouviu esse texto lá em Tiago? Nada tendes porque não pedis. Ou seja, às vezes nós não percebemos essa paz dentro de nós porque nós não pedimos, ou seja, nós não oramos, né? Então a ausência de paz, ela vem por falta de oração. E olha só, vamos avançar um pouco mais. A falta de oração, ela vem pela falta da presença de Jesus. Então preocupação e ansiedade são ausência da presença de Cristo. Por quê? Porque a oração não é relacionamento com o Senhor. A oração não é simplesmente eu fazer aquele negócio
vamos dizer assim, bem religioso, né, no sentido pejorativo, né? Oração, ela é uma conversa com o seu Pai, é uma conversa com o Senhor, e nessa conversa tem o emissor e tem o receptor. Eu falo, ele responde. A forma dele responder são diversas, né? Mas a oração é um relacionamento. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala sempre ali que a oração não é para mim dizer o que o Senhor deve fazer, é para que eu vá e descubra o que Ele está para fazer, certo? Então, assim, a oração é relacionamento. Relacionamento só tem na presença. Amém? Então, preocupação e ansiedade são a ausência da presença de Cristo. Preocupação não tem o poder de mudar nada. Berg, você já conseguiu mudar alguma coisa por causa da sua preocupação? Você chega lá na sua conta, você tem que pagar lá, entendeu? Aluguel, conta de... Que conta que vocês têm para pagar, né? Alguém tem conta de supermercado, né? Benjamin tá lá, né? Ele não fala ué mais, né? Ele já fala diferente agora, né? Quero... Tá tomando leite ainda? Tá, né? Ele come agora carne também, não é? Ele tá lá, papai, picanha. Quero picanha, papai. Quero picanha, né? O bichinho quer comer picanha, né? Ou seja, aí você tem que ir lá e tem que comprar, né? Fazer a compra do supermercado, não é assim? Né? E adianta você ficar preocupado. Se você ficar preocupado, vai resolver essa situação? O dinheiro vai vir de sua mão pela preocupação? E se você orar? O que você acha que acontece? Preocupação não muda nada. Agora, a oração muda as coisas. Amém? Oração não são só palavras, né? É um relacionamento com o Senhor. Então você fala com Ele, Ele fala com você. Você vai para a palavra, você ora, Ele... Assim, quantas vezes eu já orava, estava orando, de repente vinha na minha mente um texto da Bíblia. Eu ia lá, abria aquele texto, meditava naquele texto, entendeu? E aí aquele texto, ele me transformava, me dava uma direção para que eu fosse para uma ação. Então a oração, ela nos leva a uma ação. Então a oração, ela muda as coisas. A oração, ela muda as circunstâncias. Amém? Então a oração é a chave para andarmos na paz de Jesus. Vamos para um exemplo aqui bem legal aqui, ó. Que é em Mateus capítulo 8, de 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Acho que é um texto ali que todo mundo conhece, né? Quase todos, né? Em seguida, ou seja, Jesus estava num lugar lá e aí estava indo para outro lugar, né? Em seguida, Jesus entrou no barco. Que barco era esse? Um barco ali dos pescadores, que estava ali na beira do mar, certo? Que tamanho que era esse barco de pescadores, né? Vamos imaginar aqui bem a cena, né? Sim, eu imagino que não era aquelas canoinhas assim, aqueles barquinhos, né? Eu imagino que era um barco um pouco maior, entendeu? Que devia ter uns 3 metros de altura, 4 metros de altura, não sei, né? Maior, que tinha uma parte ali onde dava para alguém dormir, certo? Que cabia ali, tinha um depósito ali para colocar vários peixes, né? Então olha só, então Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam, ou seja, seus discípulos foram junto com ele no barco. Ele tinha 12 discípulos, né? Então o barco cabia um pouco mais de pessoas. De repente veio sobre o mar, ou seja, já estava lá avançado no meio do mar, certo? De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Qual que é que você imagina comigo aqui, certo? Você está lá dentro daquele barco, aquele barquinho de madeira, arcaico, certo? Não é esses, até o Titanic afundou, né? Mas não é esses naviozão de hoje, né? Era um barquinho, né?
Eu imagino assim, que devia ter uns 8 a 10 metros de comprimento, uns 3 a 4 metros de altura, né? E aí ele vem aqui e fala assim: as ondas cobriam o barco, ou seja, as ondas eram mais altas do que a altura do barco, certo? O que você ia fazer lá dentro desse barco? Você está lá, o barco, né? De repente a onda vem e a onda quebra, né? Assim? Aí ela vem e quebra acima do barco, caindo no barco. O que acontece com o barco? Enche de água. O que acontece com um barco cheio de água? Afunda. O que acontece com quem está dentro do barco cheio de água que afunda? Morre, né? E estava todo mundo lá preocupado, ansioso. Aliás, o texto diz aqui que estavam com medo, certo? Só que continua aqui, ó. Jesus, no entanto, sabe, isso aqui eu acho interessante demais, né? Jesus, no entanto, dormia. Sabe, você consegue dormir diante da tempestade? Sabe, você imagina, eu sempre imaginei esse texto aqui, mas imaginei assim, uma tempestadezinha, um ventinho, né? Falei, eu já dormi muito na tempestade, né? Lá em casa, tempestade lá fora, mas estou lá, debaixo do meu quarto, na cama, janela fechada, assim, de boa, tudo tranquilo, né? Eu não estava num barquinho no meio do mar, né? Mas Jesus estava lá, no barco, no meio do mar, com as ondas mais altas do que o mar, e ele estava dormindo, certo? Acho que é esse ponto aqui, ó. Dormir no meio da tempestade. Esse é o ponto onde você calça, entendeu? Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Esse é o ponto que nós precisamos chegar, de estar prontos, vestidos completamente firmes no Senhor. Amém? Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos. Bem, eles acho que não falaram assim, né? Acho que chegaram lá desesperados, arrancando os cabelos, né? Senhor, salva-nos, vamos morrer. Entendeu? Outra tradução fala assim: o senhor não se importa? Nós estamos morrendo aqui todo mundo. Olha o tamanho da onda. E Jesus: por que vocês estão com medo? Ele chega e faz uma pergunta, né? E Vianney, se você estivesse lá e Jesus fizesse uma pergunta dessa para você, o que você fazia, né? Tá de brincadeira, Jesus? Olha o tamanho da onda, o senhor me pergunta por que eu estou com medo, né? Perguntou ele. Aí Jesus: como é pequena a sua fé, certo? Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles: até os ventos e o mar lhe obedecem. Então olha só, a paz de Jesus, ela não dependia de circunstância, ela dependia do Pai dele. Conhecer o seu Pai, conhecer o Pai é o que nos mantém nesse lugar de paz. Jesus não demonstrou nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade ou medo nessa situação. Para ele não havia risco, pois ele sabia muito bem quem ele era e quem era o seu Pai. Sabe, você precisa realmente estar firmado na identidade de quem você é. Por isso que tantas vezes aqui nós trouxemos essa palavra de Deus, entendeu? Essa revelação de Deus, para transformar o nosso entendimento, que nós somos filhos amados de um Pai amoroso. Então você é filho amado? Então fala assim: eu sou filho amado de um Pai amoroso. Quando você entende, mas eu não digo assim só entender, mais ou menos assim, sabe? É entender mesmo, com convicção, né? Que você é um filho amado, você não anda debaixo da preocupação e de medo, você não anda ansioso. Por quê? Porque você sabe quem é o seu Pai, você sabe que Ele quer o melhor para você, né? Você sabe que Ele vai cuidar de você, certo? Mas para conhecer precisa ter relacionamento. Para conhecê-lo, para entender bem, você precisa ter a presença dele. Amém?
Como você anda em paz? Uma pergunta, certo? Como que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? Vamos lá para Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Até aí tudo bem, né? É fácil você falar, né? Não ande ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha só, Paulo está respondendo aqui, né? Não ande ansioso. Como você faz então para não andar ansioso? Ele fala assim, ó, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então ele fala assim, primeiro você ora, vá para a oração, entendeu? As suas petições precisam estar diante de Deus. Você precisa ir para o Senhor, você precisa conversar com Ele, certo? Com oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, certo? Você vê aí que ele manda a gente orar e depois fala assim, ó, depois que você ora, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz que excede todo o entendimento, ela não é uma paz normal que o mundo diz que tem, que é simplesmente uma ausência de guerra. É uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz natural. O homem natural, ele não pode entender esse tipo de paz. Somente o homem espiritual pode entender essa paz. Ela é exclusiva para quem nasceu de novo, para os filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Então essa paz é para você. Então, olha só, ao invés de se inquietar, preocupar, ficar ansioso, Paulo diz aqui para orar em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias. A oração é o relacionamento com o Pai, é trazer o Senhor para a sua batalha, para a sua situação. Quando você coloca Jesus no seu barco e sabe quem Ele é e do que Ele é capaz, o medo e a preocupação vão embora. A paz não é ausência de problema. Essa paz que excede todo entendimento não é ausência de problema. Jesus estava lá no meio do mar e ele estava com um grande problema, uma tempestade e ondas maiores que o barco. E ele estava em paz, porque é uma paz que excede todo entendimento. Amém? Então paz não é ausência de problema, mas é a presença de Jesus Cristo. A oração muda as coisas. Você tem um ajudador, você tem um Espírito Santo que habita em você. Então ore e libere a ação do Espírito Santo na situação que você está vivendo. Preocupação, ansiedade são viver o medo de uma situação hipotética, possível ou não. É uma situação que não existe. Então eu estou com medo de morrer, mas eu não morri. Amém? E terminando o versículo aqui, ele fala assim, ó, guardará a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Onde? Em Cristo. Tá, depois eu quero que você pegue esse texto aqui e medita lá na sua casa, sabe? Começa a meditar mesmo. Eu sei que eu estou pregando aqui, estou só despertando, talvez em alguns aqui, né? Um pouco de interesse, né? Mas é o Espírito Santo que vai te fazer entender isso aqui, certo? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ou seja, as suas emoções, né? E a vossa mente, a sua razão, o seu entendimento em Cristo Jesus. Então você vai estar guardado em Cristo, porque a paz não é a ausência de algo, a paz é a presença de alguém, e esse alguém é Jesus. Amém? Aí tem até escrito aqui, né? A paz não é a ausência de algo, é a presença de alguém. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Jesus Cristo. Como que você anda na paz? Repetir a pergunta, né? Naquele mesmo texto que nós lemos lá de Filipenses 4, nós lemos o 6 e o 7, agora nós vamos para o 8 e 9. Paulo continua respondendo: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Presta atenção aqui, né?
Depois você vai ficar lá preocupado, ansioso, né? Ah, pastor, estou ali, né? Sei o que. Falar, eu falei, ensinei para você não prestou atenção, né? Certo? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Olha só, ele dá o conselho, né? Ele está falando aqui sobre você entrar na verdadeira paz sobrenatural de Deus, que excede todo entendimento. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Tem uma outra tradução que fala assim, que o Deus da paz será com vocês, né? Então você olha assim, como que ele termina aqui, né? Ele fala assim, então o Deus da paz estará com vocês, ou será com vocês. Então quando você analisa isso aqui, você pode analisar também para o outro lado, né? Então, se essas coisas aqui de cima, se eu não concentrar, certo? A minha mente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, entendeu? Se eu não fizer isso, quer dizer então que o Deus da paz não estará comigo. Eu quero deixar essa pergunta para você, entendeu? Se Paulo fala, então o Deus da paz estará com vocês, se eu concentrar a minha mente, eu vou andar nessa paz. Então, se eu não concentrar nisso aqui, eu não vou andar nessa paz. Amém? Quer dizer que se nós fizermos o que Paulo está ensinando, o Deus da paz estará conosco, certo? E se a gente não fizer o que Paulo está ensinando, é como se a gente estivesse tirando os calçados da preparação do evangelho da praça, como se não estivéssemos prontos para usar a paz, certo? É como se a gente estivesse fugindo da guerra. Quem é que foge da guerra? Não, a Dudu não. Dudu não vai fugir da guerra, não. Quem foge da guerra normalmente, né? Eles falam que é o desertor, né? O desertor é considerado um covarde. Não é assim? Você quer ser um covarde? Né? Então olha só, se você estiver fugindo da guerra como um covarde e desistindo, é que você está tirando, certo? Está descalçando os calçados da preparação do evangelho da paz. Mas você precisa aprender a dormir no barco em meio à tempestade, como Jesus fez. Amém? Você precisa aprender a dormir no barco. Pense nestas coisas, concentrem-se nestas coisas. Que coisas? Pense naquilo que é verdadeiro. Fala assim, eu preciso pensar no que é verdadeiro. Sabe? Então fala assim, sai toda mentira da minha mente. Pense naquilo que é honesto ou nobre. Fala com você mesmo assim, ó, eu preciso pensar naquilo que é honesto e nobre. Pense naquilo que é justo, que é correto. Vai dar ordem para você mesmo aí, né? Fala assim, eu preciso pensar naquilo que é correto. Eu não fico pensando só em coisa errada. Eu não preciso pensar no pecado. Eu não preciso pensar na injustiça. Me concentrar na injustiça. Não, eu vou me concentrar naquilo que é justo, naquilo que é correto. Pense naquilo que é puro. Pense naquilo que é amável, agradável. Pense naquilo que é admirável, ou seja, que é de boa fama, que é de bom relatório, certo? E onde é que você encontra essas coisas aqui para você pensar? Na palavra de Deus. Então assim, você precisa ir para a palavra para você ajustar a sua mentalidade. E você ajusta a sua mentalidade, ajusta o seu pensamento, ajusta aquilo que você está se concentrando, se ocupando, certo? E aí a sua boca vai falar aquilo que você crê, que você acredita, de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai se ocupar com o que é verdadeiro, com o que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com
com o que é admirável. Amém? Então, para a gente terminar, calce os calçados do Evangelho da paz e viva em perfeita paz e segurança. Mas eu quero contar só uma historinha para vocês, né? Tem um homem de Deus que já foi para o Senhor, né? Eu já falei aqui muitas vezes sobre ele, né? Chama Smith Wigglesworth. Aprendi, tá vendo? Acho que é a primeira vez que eu falei certo esse nome, né? Smith Wigglesworth, certo? Ele é chamado, conhecido como o apóstolo da fé. Ele era muito conhecido, era famoso ali. Eu acho que ele era inglês, né? É da Inglaterra? Você sabe não? Quem sabe? Americano ou inglês? Britânico? Britânico, né? Como é que o britânico fala em inglês? Toque, né? Acho que é um inglês mais toque, assim, né? E aí o inglês é todo, né, arrumadinho, né? Aí tinha um pregador, um evangelista ali, mais novo, que ele queria conhecer o Smith Wigglesworth, né? E ele foi lá, ele vestiu a sua roupa melhor, entendeu? A roupa com a sua gravatinha, com o seu suspensório, né? Naquela época tinha um suspensório, né? O sapato bem alinhado, entendeu? Ele não ia de tênis, não, ele ia de sapato bonito, né? Como um bom britânico. Aí pegou o jornal do dia, colocou debaixo do braço, que era chique, né? E foi lá e bateu na porta do seu Smith Wigglesworth, né? Wigglesworth, né? Chegou na porta dele, o irmão lá, o apóstolo da fé, olhou para ele: seja muito bem-vindo, você pode entrar na minha casa, só que esse jornal que está trazendo, ele não pode entrar, ele tem que ficar aí para fora, porque na minha casa não entra a mentira, na minha casa só entra a verdade. E esse jornal aí só está trazendo mentira, só está trazendo palavras de derrota, está trazendo coisas de desonestidade. Falou: isso aí não entra na minha casa. Amém? Ou seja, esse é um exemplo de alguém que não se ocupava com as más notícias. Então eu quero dizer para você o seguinte, ó, não se ocupe com as más notícias, não se ocupe com as mentiras, não se ocupe com o que é desonesto, não se ocupe com o que é errado, mas ocupe-se, concentre-se, pense na palavra de Deus. Amém? Ocupe-se em orar e se relacionar com o Senhor. Ele é a sua paz. Não há nada difícil demais para Ele, nada é impossível para o Senhor. Ele é o seu Pai de amor. Ele não negou enviar Jesus por você. Por que você acha que Ele vai negar pequenas coisas? Coisas menores, certo? Ele te ama e é o seu Pai. Não ocupe seus pensamentos com as mentiras do diabo, mas ocupe seu pensamento com a verdade da palavra que vem da boca de Deus. Alimente-se do que vem de Deus e não do que vem do diabo e da carne. Alimente-se da verdade. Deixe essa semente da paz germinar e crescer e frutificar dentro de você. Essa semente já foi depositada dentro de você. Amém? Sabe, quando você realmente entrar nesse lugar de paz que Jesus está falando, que Paulo está ensinando, as circunstâncias estarão aqui, as situações estarão aqui, mas você vai estar aqui, certo? Mesmo que tenha tempestades, mesmo que tenha dificuldades, você vai estar acima dessas situações. Você quer viver nesse lugar? Você quer viver nesse lugar? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E
Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você está em paz, você nunca se rende. Você está em paz, você nunca se acovarda, você nunca desiste, você nunca recua. Mas você sempre avança, você sempre progride para o reino de Deus. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Pai, nós te adoramos.
Pai, nós pedimos que o Senhor faça com que essa paz que o Senhor já depositou como semente dentro de cada um de nós, que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique em nós, ó Pai. Senhor, nós queremos andar acima das circunstâncias, nós queremos andar acima das tempestades, nós queremos andar em lugar de perfeita paz. Mantenha, Senhor, ajude-nos a manter o nosso propósito firme em Ti, firme na Tua palavra, manter o nosso propósito firme na oração, firme no relacionamento com o Senhor. Senhor, nós queremos tirar os nossos olhos das más notícias, queremos tirar os nossos olhos das notícias da televisão, dos jornais, e queremos colocar os nossos olhos em Ti. Queremos colocar, Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti, na Tua presença, na Tua palavra, na Tua promessa. Senhor, como Isaías que viu ali, Senhor, o Senhor no alto e sublime trono, nós queremos contemplar o Senhor. Nós contemplamos o Senhor no alto e sublime trono, reinando sobre as nossas vidas. E nós vamos andar nessa paz que excede todo entendimento. Senhor, a preocupação, a ansiedade e o medo não vai dominar os nossos corações, mas nós seremos guiados pelo Teu Espírito, pela ousadia do Teu Espírito, no nome de Jesus. No nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, derrama a Tua paz sobrenatural sobre nós, no nome de Jesus, amém.